Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito Podcast, direto do Congresso Science 2024. E a gente está recebendo aqui na mesa o professor Marconi, que é professor da Unesp, do Hospital de Clínicas lá de Botucatu. Vai palestrar aqui no Congresso e vai trocar uma ideia com a gente sobre o lançamento de um dos mais importantes tratados de cirurgia vascular do Brasil, por que não da América Latina, que é o livro do professor Maffei. Professor Marconi, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Pois é, depois de tanto tempo aí, a última edição, o último livro foi em 2015, se eu não me engano, foi lançado, a gente está vindo aí com a 6ª edição, que deu muito trabalho, perdemos muito tempo durante a pandemia, coisas justificáveis e outras não, mas está chegando aí agora no final do mês, vai ser lançado lá no Encontro São Paulo, né? Na sexta-feira, dia 26, e tenho certeza que ele vem agregar mais conhecimento, coisa nova, o formato do livro mudou, então acho que vai ser uma boa aquisição aí para a bibliografia de cirurgia vascular que está chegando aí no ano de 2024. Conta um pouquinho para nós, então, assim, por que tem um pouco de novidade, assuntos novos, esse novo formato, como é que vocês priorizaram isso? Então, a gente fez, por conta do tamanho do livro, né, que ele foi aumentando aos poucos, a gente está na 6ª edição, era só um volume até a 3ª edição, a partir da 4ª, 5ª e 6ª, a gente está vindo agora com 2 volumes, juntando tudo tem mais de 2.000 páginas, né, e com autores estrangeiros, autores nacionais. O formato do livro a gente enxugou, deixou uma parte, enxugou, no que eu falo no sentido de ter jogado muita coisa para formato online, né? Então, parte de referência bibliográfica está online, histórico, a gente não tem nenhum capítulo falando de histórico, história ficou tudo online, e o próprio formato do capítulo mesmo, a gente deixou tipo artigo mesmo de livro, artigo científico de periódico, onde a gente consegue ver no início. Tem um resumo do que aquele capítulo vai abordar com palavras-chave, todas as palavras-chave indexadas, né, que ajuda no formato. E na distribuição, a gente mudou um pouco o formato da coisa em termos de diagnóstico, de tratamento, né, doença venosa e doença arterial separada. Então, assim, ficou bem mais prático. Tem resumo, Fábio. Olha aí. Porra, só aí eu já comprei o livro, né? O resumo da página. Professor, eu tenho uma dúvida. Fora os temas clássicos, a aorta, carótida, da OP, também foram incluídos fleboestética, lipedema, dermatoflebologia, os assuntos quentes aqui do momento. Tem lipedema, a gente não tem especificamente nada dentro ainda do livro, né? Sim, como eu falei, ele chega um pouco atrasado do tempo que a gente começou a lançar o livro, né? Mas o que tem em relação a temas mais recentes é a coisa do ultrassom com contraste, de procedimentos ecoguiados, né? Inclusive um dos colaboradores no capítulo de procedimentos ecoguiados é um dos organizadores aqui, é o professor Nikos Labropoulos, lá da Stony Brook. E temas a gente perdeu, por exemplo, você tinha perguntado de lipedema, né? Mas lipedema a gente não colocou, tem a parte de dermatologia estética, eu prefiro falar em flebologia, né? Não gosto muito do tema. Tu já tá puxando um pouco pro lado dele agora, né? Essa vertente. Cara, mas imagina você escrever um livro sobre todas as patologias vasculares do mundo, né? E aí tem coisas que vão saindo de voga. Por exemplo, eu lembro de estar no R1 e comprar uma FEI, isso é 2015, no lançamento, né? Eu era meu ano de R1. Foi no Rio. Eu tava lá na Unesp, então, foi muito legal. E aí tem capítulos que eu li lá do professor Covenbar falando de operar a aorta por videolaparoscopia. E, fica ou sai do livro um capítulo de videolaparoscopia? Se continuou agora, não vou te dar certeza que é muito capítulo, mas eu acho que continua. Tinham 2, cara. Continua. Porque assim... Então é muito duro você ficar atualizando, né? E eu sou muito feliz de falar que sou autor de capítulo do livro, né? Para mim foi uma honra absurda escrever no livro, junto com o Igor. E
você imagina, a gente escreveu o nosso capítulo, o gap entre escrever e publicar. Não porque os autores não querem, né, Uhum. que seja rápido, mas porque tem uma logística Sim. envolvida. E quantos autores tem o livro, né, professor? É Colaboradores, muita gente, né? É Tipo, muita muita gente, gente. muita gente. Quando eu assinei o documento lá que veio digital, eu vim scrollando para baixo, assim, cara, páginas e páginas de páginas. assinatura, assim. Aham. Então, é uma dificuldade técnica entre o livro estar atual e o livro Isso. ser escrito, não é isso? Aham. Porque, como eu falei, né, a gente começou a fazer esse livro antes da pandemia, né? E durante a pandemia a gente perdeu muito contato com alguns autores, que é compreensível pelo todo o que estava acontecendo no momento. E alguns temas eles têm bibliografias não tão atuais, falando assim, 2023, 2024, a gente não vai ter tanta bibliografia 2023, 2022, 2023. Existem algumas de quem foi mandando um capítulo com antecedência. Então a gente teve essa cobrança, inclusive, dos autores também. Esse Né? não é um desafio deste livro, é um desafio pra Exato, qualquer livro. né? Pra Sim, quem sim. é autor de livro, não tem jeito. É. né? E dessa parte online do formato que o senhor falou, tem parte interativa, vídeo, ou enfim, o Tem, link formato tem. online também? Tem o formato, vai ter o formato online também, PDF. Isso foi até uma sugestão, exigência, vamos falar assim, da editora, né? Por causa da tendência atual, é virar tudo essa coisa digital da plataforma virtual. E tem vídeos, figuras, tá? E a tendência, eu acho que a gente vai começar a migrar tudo para as plataformas digitais, né? A tendência tá morrendo essa parte do livro físico, embora eu sou um fã ainda de pegar papel, de escrever, de você ler artigo. Eu tô aprendendo a ler artigo agora, para ter ideia, no computador, é coisa recente, senão eu tinha que imprimir, escrever, riscar, sublinhar, mas a gente vai ter que se adaptar com essa nova ordem aí que está surgindo. E tem muita coisa online, realmente. Quando o senhor mandou no grupo da Unesp lá de que ia fazer a publicação e que ia sair, me chamou a atenção que o nome autoral, pode me corrigir se eu estiver errado, mas o nome autoral eu acho que foi atualizado também. Foi, o Maffei, ele ficou, assim, ainda pela toda a coisa histórica que ele já fez, né? Mas o Winston encabeçou agora a grande parte. Então agora a gente tem o Doenças Vasculares Periféricas, Yoshida e Maffei, né? Eles ficaram... O Maffei meio que passou a bola para o Winston, né? Ele já está um pouco ausente, mas ajudou bastante, né? Ajudou muito mais que muita gente que a gente achava que poderia ajudar, né? Na revisão, na confecção de capítulos, em reunião. E mudou realmente, agora é Yoshida e Maffei, o nosso novo livro. Mas é merecido, né? Eu sou fã do professor Winston, meu orientador de mestrado. O senhor é meu co-orientador de mestrado, né? Então eu sou muito fã. Ô, professor Marconi, e eu sei que é muito autor, mas de cabeça, assim, que você lembra, de alguns colaboradores internacionais. Gustavo Odrich está no livro. Não sei se... o Covenbach continua no livro. Tem o Cabrera, que é da Espanha. Nikos Labrópolos, Estados Unidos. O Malgor, provavelmente. O Malgor, eu acho que ele não está. Assim, por opção dele mesmo, entendeu? Que eu tinha conversado com o convidado, mas acho que ele estava muito cheio de coisa na época e não quis assumir mais isso. De cabeça que eu lembro agora, basicamente, são esses, né? Vocês têm mais algum mesmo? Curtarelli. Esse sem Curtarelli. dúvida. Esse melhor capítulo vai estar... A República do Paraná. O Pato Branco de Curitiba. O Pato Branco de Curitiba. Você chegou a ler o resumo do capítulo que você escreveu? Claro, né? Altamente revisado. Ô, professor, e uma diferença entre os dois principais livros do Brasil, o livro do professor Maffei e o livro do professor Brito, é a forma como eles são montados. Então, o livro do professor Maffei, ele é montado dentro de grandes territórios. Então, vem o arterial e aí vem tudo de arterial. O venoso, tudo de venoso. Enquanto que o Brito é montado por partes do corpo. E aí tem lá, membro superior, arterial, venoso, linfático, exames e tal. O formato do Maffei e Yoshida continua o mesmo ou foi alterado? Então, ele foi... a ordem, as sessões foram um pouco alteradas, né? Em que a gente deixou parte de diagnóstico venoso separado do diagnóstico arterial. Doença arterial e venosa, o restante é meio junto, meio igual, né? Mas a ordem a gente tirou alguns capítulos e condensou
um capítulo dentro do outro, procurou não ficar tão repetitivo dentro do porque alguns temas terminam se repetindo ao longo dos outros capítulos, né? Então a gente procurou tentar. Em exames complementares, por exemplo, o tempo todo, né? Uhum. Mas são, se eu não me engano, está distribuído em seis sessões, né? 6 sessões aqui tem a parte de, como eu já falei, né? Diagnóstico, tratamento, né? Separados. Isso, o formato online facilita muito isso também, né? Uhum. Você consegue puxar a referência, só clicar um botão e já puxa para outra página. Isso eu acho que é uma coisa que vem para agregar bastante também, né? Tem uma outra diferença que me chama a atenção entre os tratados, que mas são preferências de escola. Por exemplo, o livro do professor Maffei tem capítulos de trombose de todos os segmentos, tromboses de sítio atípico, é extenso isso no livro, né? Enquanto que o livro do professor Brito tem 16 capítulos de trauma. E o Maffei tinha um capítulo de trauma. Foi mexido nisso, professor? A parte de trombose segue extensa, a parte de trauma foi ampliada? A de trauma, acho não, foi ampliada, sim. A de trombose, ela segue mais ou menos o mesmo padrão, mas a gente condensou alguns capítulos, né? Tentando diminuir realmente, porque foi quando a gente iniciou o formato, se mantivesse no mesmo formato da 5ª edição, ia dar mais de 3.000 páginas, correndo o risco de ir para 3 volumes, né? Então a gente tentou reduzir ao máximo isso para tentar ajudar nesse sentido, né? E esses assuntos mais novos, lipedema, estética, etc., são cobrados na prova de título? Cara, o lipedema não caiu até hoje na prova de título. Tá no currículo, sabe como é que chama? Não tá na lista de bibliografia, porque a lista de bibliografia ela é fixa em relação a livros, né? Então traz essa facilidade. Para esse ano, inclusive, já está incluso na lista? Para a bibliografia, então, o nosso prazo, minha briga, principalmente, no final, desde o segundo semestre do ano passado até agora, era que a gente queria lançar em algum evento, né? Porque aí agora tem o prazo, estatutariamente, a gente tem um prazo para lançar e ele entrar como bibliografia do concurso. Né? Então teria que ser pelo menos 6 meses antes da data do concurso. Próximo, né? Exatamente, você lançar um livro gigante para o aluno, então o prazo seria realmente o paulista, por isso que a gente correu um pouco para poder lançar. Vai ter um sorteio aqui no perfil do Foguete da Madrugada? Tem um aí, professor, para sortear para os nossos ouvintes? A gente não tem ainda, mas vamos ver no Paulista se a gente consegue. Uma boa, né? Então tá. Quando que vai ser lançado oficialmente, professor? Dia 26 de abril, lá no Encontro São Paulo, né, no Rebouças, que é o segundo dia do Encontro São Paulo, no período da manhã, logo após a primeira mesa. Vai ser o lançamento. E depois vai estar à venda em todas as plataformas digitais, livrarias. Vai estar no livreiro dentro do congresso, né? E a gente pretende. Tem outros congressos esse ano, brasileiro, com certeza a gente vai ter alguma coisa lá também, e provavelmente outros aí no decorrer desse intervalo de tempo. Tá certo, atualização fundamental. Aí imagina o gap entre o cara que escreveu, o senhor, né? Capítulos de anticoagulação em 2014 e capítulo de anticoagulação em 2023. Bizarramente diferente, né? Imagina device de endovascular. Muita diferença. É muita diferença. Que bom que o livro vai chegar aí. Obrigado, professor, mais uma vez aqui por compartilhar com a gente. Parabéns pelo livro, né? Eu sei que o bastidor disso daí não é fácil escrever E a importância que isso tem, porque o que está escrito ali vai forjar e formar uma geração de vasculares, né? Então, se você escreve uma bobagem ali, acaba perpetuando por anos, né? Parabéns para todo o time da Unesp e colaboradores lá. Muito obrigado aí pela oportunidade também da gente estar fazendo um pré-lançamento aqui no site, dentro do Frêmito, né, o podcast aí do Foguete, na madrugada. E com certeza a gente acredita que ele vai contribuir muito, né, com a formação desses novos cirurgiões e também agregar para aqueles que já são consolidados, formados, né, com as informações as mais atuais que a gente conseguiu fazer dentro de todas as dificuldades. Não deixe de continuar acompanhando o Frêmito, o podcast vascular, direto do Congresso Science 2024. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Foguete da Madrugada.